Proposta de emenda à Constituição número 64 de 2016, do senador Jorge Viana e outros senadores, que altera a Constituição Federal para tornar imprescritíveis os crimes de estupro. Essa votação é nominal, será nominal. Parecer favorável número 23 de 2017 da CCJ. A relatora foi a senadora Simone Tebet. A discussão da matéria em segundo turno foi encerrada na sessão deliberativa do dia 25 de maio. A matéria depende para sua aprovação do voto favorável de 3/5 da composição da Casa, devendo a votação ser feita pelo processo eletrônico. Em votação, a proposta em segundo turno. Senador Assis Gurgás tinha pedido. Senador Assis Gurgás. Senador Gurgás. Você tinha pedido a palavra? Eu vou dar encaminhamento e vou abrir o painel para encaminhamento dos líderes, se Vossa Excelência quiser, no encaminhamento de líderes fazer a palavra, ou era sobre o assunto? Ou então daria a palavra a Vossa Excelência durante a votação. Não, a matéria anterior, senhor presidente, nós já temos um acordo para fazermos, junto com a CDR, inclusive convidando a CDR, para a gente começar o debate já na semana que vem. Em 2 semanas nós concluiremos esse debate e podemos trazer de volta para a presidência apreciar o projeto, senhor presidente. Ok, eu agradeço, Vossa Excelência. O senador Jorge Viana, como autor, quer falar, mas eu quero perguntar como encaminha o PMDB. PEC do estupro, como encaminha o PMDB? Senadora Simone Tebet, Vossa Excelência, que foi relatora, obviamente vai encaminhar pelo PMDB. Encaminhamos voto sim, senhor presidente. O PMDB encaminha sim, como encaminha o PSDB? PSDB encaminha voto sim, senhor presidente. PSDB encaminha voto sim. PT, como encaminha o PT? Pelo PT, senador Jorge Viana. O encaminhamento do voto sim, e eu inclusive estou esperando daqui um pouco para poder fazer a defesa dessa proposta de emenda à Constituição. Na sequência, daria a palavra a Vossa Excelência como autor. E parabenizando Vossa Excelência pelo autor. PP, como vota, senador Benedito de Lira? PP encaminha o voto sim, senhor presidente. PP sim. PSB? Voto sim. Vota sim. Como vota o PSD? Senador Omar? Como vota o DEM? Como vota o PR? Senador Vicentinho? PSD vota sim. PSD vota sim, senador Omar. É sim, voto. O PR vota sim, presidente. PR vota sim. DEM? Sim. DEM vota sim. PR vota sim. PDT? Senador Assis Gurgás. PDT? Como vota o PTB? Senador Armando Monteiro. PTB vota sim, senhor presidente. PTB vota sim. Como vota o PCdoB, senadora? Vota sim, presidente. Como vota o Podemos? Senador Álvaro Dias. Como vota o PPS? PRB? PSC? Rede? Minoria? Vota sim, senhor presidente. Rede vota sim. Minoria? PRB vota sim. PRB vota sim. Governo? Minoria, senador Humberto Costa. Como vota a minoria? PEC do estupro do senador Jorge Viana. Acompanha o senador Jorge Viana na sua proposição, vota sim. Todos os líderes já encaminharam, então eu concedo a palavra ao senador Jorge Viana. Primeiro, parabenizando pela autoria dessa matéria tão importante que nós vamos votar na noite de hoje. Tem a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente, senador Eunício. E talvez Vossa Excelência esteja inaugurando hoje uma agenda que Vossa Excelência está propondo, como ex-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, como presidente da Casa, uma agenda que possa atender o clamor da sociedade brasileira de aprovarmos um aparato legal que possa auxiliar as forças de segurança, a sociedade, no enfrentamento da violência. Queria agradecer os líderes partidários que se manifestaram por unanimidade apoiando essa matéria. Essa proposta de emenda à Constituição número 64 de 2016, que altera o inciso 42 do artigo 5º da Constituição Federal, com uma pequena palavra. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, tem 2 crimes tipificados como imprescritíveis: o crime do racismo
e também a da formação de grupamento armado contra o Estado Democrático de Direito. Eu estou incluindo e o crime de estupro. E por que, senadora Fátima, senadora Regina, senadora Simone, senadora Vanessa? Não tem, nesse país da violência, que lamentavelmente temos que chamar assim o Brasil, 62 mil homicídios o ano passado, crescendo para esse ano, mais de 40 mil mortes no trânsito, um desrespeito à vida a todo momento. Não tem crime mais subnotificado que o crime de estupro, por suas características. Ele atinge crianças, ele atinge adolescentes, meninos e meninas, destrói a vida que ainda nem começou direito. E essas pessoas, normalmente subjugadas, inferiores àqueles que praticam o estupro, como bem disse aqui, e eu quero agradecer a senadora Simone Tebet, que foi relatora na comissão, é relatora aqui no plenário e me ajudou, com a sua formação, a aclarar a importância dessa matéria. Foi aprovada por praticamente a unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça. Foi aprovada em primeiro turno aqui. E se aprovada hoje, como demonstra a indicação de votos dos líderes, daqueles que se manifestam aqui no plenário, nós vamos dar uma satisfação à sociedade. Me reuni com membros do Ministério Público, me reuni com representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, dos movimentos sociais no meu estado. Recebi apoio do Brasil inteiro, porque imagine uma criança notificar, falar para os pais, procurar a polícia para notificar uma violência como a violência do estupro. A grande maioria, segundo dados do próprio IPEA, há uma subnotificação, onde apenas 10% dos crimes cometidos é que nós temos conhecimento. Ou seja, falamos de 40 e poucos mil estupros por ano, mas no fundo podem passar de 500 mil de atos criminosos. A grande imprensa, o noticiário não para de dar exemplos. E os estupradores estão aí, sabendo que podem se esconder na impunidade, sabendo que se ameaçarem as vítimas, se coagirem as vítimas, vão ficar impunes. Com essa mudança, com essa alteração na Constituição, nós vamos mudar essa história. Quem cometeu um crime de estupro sabe que vai carregar uma sentença para o resto da vida. Porque se aquela criança virar adolescente, se aquele adolescente virar um adulto e tiver coragem de falar sobre o drama, o trauma que viveu, certamente nós vamos ter a punição funcionando como exemplo. Eu não estou querendo sair prendendo, nem que o Brasil saia prendendo todo mundo. Nós estamos querendo evitar que o crime aconteça. Nós estamos querendo evitar que uma vida seja destruída. Eu tenho uma filha mais velha que fez direito e acaba de fazer psicologia. Trabalha nessa área. Não queiram saber o drama que é tentar ouvir uma criança sobre um trauma como esse. É quase impossível tirar dela os fatos pelo trauma que ela está submetida. Não se pode também deixar de considerar que muitas das vítimas, elas, quando vão a uma autoridade policial, chega ao ponto, senadora Regina, de ocorrer algo seríssimo, que é uma pergunta que é uma revitimização daquela pessoa que sofreu o trauma. Querem saber que roupa estava usando, que horas foi. Isso não é possível. Não é aceitável numa sociedade que se diga civilizada. Por isso, senadora Simone Tebet, obrigado por sua contribuição. Vossa Excelência fez um discurso, foi aparteada por mim e tantos outros. Eu fiz também no primeiro turno dessa matéria. Hoje é o segundo turno.
E eu queria ouvir Vossa Excelência e a senadora Regina, que são mulheres, a senhora que trabalha com o direito, com a aplicação da lei, me auxiliou na relatoria, e depois a querida senadora Regina. Eu ouço Vossa Excelência. Obrigada, senador Jorge Viana. É muito digno o autor dessa PEC, que vai tornar o crime de estupro imprescritível no Brasil. Muito já foi dito a respeito do assunto, mas tudo o que dissemos ou dissermos vai ser pouco para podermos entender a barbaridade que é este crime em pleno século XXI. O escândalo e a perplexidade que assola a sociedade brasileira em saber que vive numa sociedade que coloca a mulher fragilizada diante de um crime tão bárbaro e coloca o Brasil na 5ª posição dos 85 países pesquisados como o 5º país mais violento em relação à sua mulher. Nós falamos muito de números, 45 mil casos por ano subnotificados, um caso a cada 11 minutos. Mas nós não podemos esquecer que, mais do que números, nós estamos falando de gente, nós estamos falando de mulheres, nós estamos falando de meninas, nós estamos falando de meninos. Eu quero aqui, rapidamente, até para que possa render uma homenagem mais do que justa a Vossa Excelência, lembrar aqui de 4 casos muito rápidos. 2008, caso Abdel Massi, abusos em clínica de fertilizantes. Roger Abdulmacib foi condenado por 56 estupros contra 56 mulheres. Maio de 2005, Castelo do Piauí, estupro e feminicídio. Foram rendidas 4 adolescentes por 5 homens, amarradas a um pé de caju, espancadas, estupradas, foram jogadas de um rochedo de 10 metros de altura para morrerem. Julho de 2016, Morro do Barão, Zona Oeste do Rio de Janeiro, repercussão internacional. Adolescente de 16 anos teria sido estuprada por 33 homens. Foi lançada em rede para que todos pudessem compartilhar a vergonha desta garota. E, por fim, abril e maio de 2017, em escola do estado do Rio de Janeiro, uma garota, senador Jorge Viana, de 13 anos de idade, numa escola estadual do Rio de Janeiro, segundo informações, foi estuprada por até 14 alunos da escola ao longo de 45 dias. Eu volto a repetir, esses casos, como o último caso que aconteceu no meu estado de Mato Grosso do Sul, um caso de Maiara Amaral, são casos que não só nos escandalizam, são casos que têm que nos mover a agir. Eu encerro parabenizando Vossa Excelência, deixando muito claro, Vossa Excelência já fez e faz história nessa casa. Esta PEC, quando perguntado pelos colegas, não é mais a PEC do estupro. No Senado, é a PEC Jorge Viana. Após a aprovação no Congresso Nacional, não tenho dúvida que acontecerá. Essa PEC não será a PEC da imprescritibilidade do crime de estupro. Graças à sensibilidade e à coragem de Vossa Excelência de enfrentar esse desafio até jurídico, porque havia uma discussão técnica e jurídica a respeito, Vossa Excelência vai entrar para a história. E a história vai lhe fazer justiça ao dar o nome desta PEC àquele que teve a coragem e a sensibilidade de apresentá-la, que é Vossa Excelência. Obrigado, senador. Senadora Ana Amélia, só para lembrar que Vossa Excelência está aí conversando, não votou ainda essa PEC, é importante para Vossa Excelência. Obrigado, senador. É só um alerta, Vossa Excelência, que é tão eficiente e tão presente nessa casa. Presidente, eu lhe agradeço muito, mas eu estava ouvindo um elogio aqui e isso tem um valor enorme. Agora, com o seu avivamento da minha memória, vou cumprir com a missão aqui. Com certeza absoluta, Vossa Excelência votará com prazer nessa matéria. Eu peço para a senadora Regina, rapidamente, porque, de fato, Vossa Excelência, senador Eunício, está fazendo história. Eu peço aos colegas que estão nos gabinetes que possam vir. Quando nós estamos votando, nós estamos dando razão a um mandato que exercemos. Sinceramente, eu estou aqui no Senado, no 7º ano, mas uma aprovação numa matéria como essa vai valer a minha presença no Senado, porque nós estamos trabalhando por uma minoria, mas uma minoria que sofre um trauma de vida inteira. E são essas atitudes em favor das minorias que constroem uma sociedade igualitária e justa. Eu ouço a senadora Regina. Não tinha outro, não. Senadora Regina. Eu quero só
parabenizar o senador Jorge Viana por ter nascido de um homem essa ideia. Eu acho que quando todos os homens sentirem que esse assunto da violência contra a mulher é assunto de homens e mulheres, acho que a gente vai melhorar muito a performance. Parabenizar a senadora Simone pelo brilhante relatório que produziu. E dizer também que no meu estado, esta semana, foi desvendado o primeiro caso de crime, primeiro caso no Brasil, eles estão chamando estupro virtual, porque é o caso de usar a rede social para obrigar a mulher a fazer cenas que ela não quer fazer, né? O marido com a ex-companheira. Ele usou um perfil falso, mas foi quebrado o sigilo e foi desvendado, já está preso a pessoa que praticou esse crime virtual, também denominado estupro virtual. Então, dizer que é muito bom saber que tem homens sensíveis como o senhor, e eu espero que... que sirva de exemplo para que as políticas de combate à violência contra a mulher sejam discussão de homens e mulheres, não só da Procuradoria da Mulher, da Comissão Mista de Combate à Violência, mas que sejam de todos os parlamentares desta Casa. Obrigada. Eu queria, então, encerrando, senhor presidente, agradecendo mais uma vez Vossa Excelência, a senadora Regina, especialmente a senadora Simone Tebet. Eu não sei se sou merecedor dessas palavras, mas se sou merecedor, eu tenho que compartilhar com Vossa Excelência. Senadora Simone, que me ajudou, que trouxe até aqui, que compartilhou com as senadoras e com os senadores. Eu não tenho dúvida de que o Senado está fazendo história. Uma história que busca construir uma sociedade melhor. E eu concluo, presidente, dizendo que, quando me reuni no Acre com o movimento das mulheres, de rede acreana de homens e mulheres, movimento de direitos humanos, membros do Ministério Público, como a doutora Patrícia Rego, que trabalha com o centro, um centro de atendimento às vítimas de violência. Reunimos com delegada de polícia, membros da Polícia Militar, da Polícia Civil, enfim, com todos que buscam combater a violência contra mulheres, contra adolescentes, contra crianças. Eu acho que é muito importante que o Senado se associe na busca de aperfeiçoar a nossa Constituição e a nossa legislação. Tem duas outras matérias que eu apresentei. Uma, que a Glória Pérez, a Criana, está retratando hoje na novela das 9 na Globo, que é incluir os transgêneros na Lei Maria da Penha. E a outra é que obriga as autoridades médicas a notificarem as autoridades policiais quando se depararem com a suspeita de alguém vítima de agressão. Essa PEC 64, essa proposta de emenda à Constituição, eu acho que é uma resposta, é uma voz que vai se sobrepor ao silêncio que nós temos hoje desse quase meio milhão de crimes de estupro que o Brasil vive e silencia diante disso. As crianças, os adolescentes, agora, certamente, aprovada essa PEC, terão uma lei que vai procurar protegê-los melhor. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade. Senador Jorge Viana, como presidente dessa Casa, eu não poderia deixar de me congratular com Vossa Excelência pela iniciativa de colocar na Constituição Federal para tornar imprescritíveis os crimes de estupro no Brasil. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, quero parabenizar a senadora Simone Tebet, que fez um belíssimo relatório, que estudou profundamente, que buscou acompanhar fatos verdadeiros existentes, lamentavelmente, no Brasil de hoje, no mundo moderno de hoje. Portanto, eu não poderia deixar de, antes de encerrar essa votação, de parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa e os demais senadores que, com Vossa Excelência, assinaram essa importante PEC, essa importante mudança na Constituição. Mas também não podia deixar de parabenizar a ela, que, mulher competente, jurista, foi buscar nas penitenciárias, nas informações, nas delegacias, instrumento verdadeiro para construir esse belíssimo relatório. Portanto, parabéns, senador Jorge Viana, parabéns, senadora Simone Tebet. Vou encerrar a votação. Não, senhor presidente.
Espera aí que eu estou votando. Antes de encerrar a votação, senador Anastasia senhor para a presidente, palavra. exatamente o pedido para aguardar Senador um pouco. Anastasia está com a palavra. Muito obrigado, presidente, que alguns senadores estão chegando, pediram só um minuto para concluir para votar. Obrigado, presidente. Senador Hélio José. Senhor presidente, faço coro com as palavras de Vossa Excelência, cumprimento aí o nosso nobre Jorge Viana por esse importante projeto. Já tinha votado favorável na CCJ, estamos votando favorável aqui. E só queria, senhor presidente, em nome dos nossos servidores do Senado Federal, que Vossa Excelência, após a votação desse requerimento aqui, colocasse em votação o requerimento 618/2017, pelo qual celebraremos, por meio de uma sessão especial nessa casa, os 50 anos da fundação da Associação dos Servidores do Senado Federal, a ASEF, uma entidade fundamental para a comunidade do Senado, que faz história em Brasília, com sua sede social, a creche e todo o conjunto esportivo e recreativo. As atividades culturais que desenvolve, que marca a vida do servidor do Senado na nossa cidade. Então, Vossa Excelência, por gentileza, terminada essa votação, senhor presidente, por favor, a gente votar esse requerimento 618. Muito obrigado, Excelência. Antes de encerrar, conceder a palavra à senadora Gleice Hoff, que pediu a palavra. Senadora Gleice. Somente para registrar o voto na matéria passada, que era votação nominal, e eu não estava, presidente. A mesa considerará, registrará em ata e considerará a votação nessa matéria daqueles que não votaram antes. Eu vou encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 61 senhoras e senhores senadores. Não, zero. Abstenção, zero. O presidente, lamentavelmente, gostaria muito de votar nessa matéria, pela importância que ela tem, mas o presidente não vota em matéria de Constituição, porque é o presidente da Casa que sanciona a alteração da Constituição. Portanto, está aprovada a PEC em segundo turno e o parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Discussão final, encerrada a discussão, em votação. A matéria aprovada, a matéria vai à Câmara dos Deputados.